Estamos de volta nesta noite 24. Uma longa viagem com Vasco Polivalente é o novo livro, ou o último livro, de João Céu e Silva. Resultou de mais de 40 sessões de conversa durante 1 ano e meio, entre o final de 2018 e janeiro de 2020, um mês antes da morte do ensaísta, historiador, cronista e comentador político. Vasco Polivalente analisou os últimos 200 anos da história de Portugal e revelou também um pouco mais sobre si próprio, um homem considerado polémico, mordaz e corrosivo. O jornalista e escritor João Céu e Silva é o nosso convidado esta noite. Boa noite, João. Obrigada por ter vindo. A grande surpresa deste livro que o João acaba de lançar é uma revelação sobre Álvaro Cunhal. Vasco Polivalente disse às tantas, numa das conversas que tiveram, que Álvaro Cunhal pensou em matar Mário Soares. Isto é uma revelação bombástica que ele faz neste livro. Nunca o tinha dito, pelo menos que nos tivéssemos apercebido disto. Não. Em que contexto é que isto terá acontecido? É que Álvaro Cunhal, a acreditar em Vasco Polivalente, terá tido esta ideia sobre Mário Soares? Nós hoje em dia temos alguma dificuldade em entender os anos 75, em 1975, e a rivalidade que existia ali entre os partidos. O Mário Soares era um grão na engrenagem da esquerda, do PCP e da extrema-esquerda, e, portanto, se no 25 de novembro não tivesse acontecido, talvez, era essa a perspectiva de Vasco Polivalente, e eu tenho algum cuidado com esta parte, porque esta parte não é só esta, existem várias partes muito, diria até polémicas, e algumas revelações, mas eu tenho que ter algum cuidado porque nós temos que situar na época. Claro, o Álvaro Cunhal do ano em 1980 já não teria interesse porque o PCP já estava arrumado, o PS já tinha sido governo, portanto as coisas eram diferentes. Mas, assim, o que eu estranhei, esse foi um dos meus maiores sustos. Assim, nós tivemos 42 conversas específicas para fazer este livro. Ele, de início, não queria fazer, mas depois achou que, e disse-me isso de várias vezes, que era a última vez, e já nem esperava, falar sobre estes assuntos do século XIX, de Salazar, da Igreja, e já não esperava falar sobre estes assuntos antes de morrer. Portanto, para ele já tinha terminado, ninguém quereria falar com ele sobre isso. E eu acho que esse foi foi a forma de o ganhar para este livro. Quanto à questão do Soares, eu apanhei um susto, eu lembro-me ainda hoje da sensação, porque a sessão começava às 5h30 e ele estranhava imenso que eu chegasse às 5h30 em ponto, que dizia que os jornalistas nunca chegavam a horas, mas eu chegava sempre às 5h30 em ponto. Não queria ser repreendido pelo mestre. E então, nós tínhamos ali 15, 20 minutos de aquecimento, como ele queria falar sobre a política, o que estava a acontecer, era uma altura em que o Brexit ninguém sabia se ia à frente ou não ia, e então depois avançávamos durante 2 horas e ao final disso, às 8 da noite, ele muitas vezes convidava-me a ficar mais um pouco para conversarmos sobre a política. E a política há 1 ano e meio estava muito mais quente do que está hoje em dia. E numa dessas noites, já depois da conversa principal, a parte histórica ter sido acabada, é que ele salta-me com essa afirmação e diz que achava que Álvaro Cunhal poderia ser capaz de dar ordem ou de mandar matar o Mário Soares. E eu sou sincero que apanhei um susto, que era a última coisa que eu esperava ouvir, era aquilo. Claro, para um jornalista, era... João Céu e Silva, calculo, perguntou-lhe como é que sabia daquilo e como é que foi buscar aquela ideia, se tinha a certeza disso, naturalmente. Cerrei, fiz um cerco e fiz 5 ou 6 perguntas de seguida, é uma página inteira em que ele diz isto. Portanto, ele diz que tem esse era o entendimento que ele tinha e não era por acaso, porque várias pessoas lhe tinham dito: um dia destes tratamos da saúde ao teu amigo Mário Soares, Dr. Mário Soares. Portanto, ele tinha essa perspectiva. Essa é uma das partes, assim, que eu considero mais quentes do livro. E quais são as outras? Quer-nos dar mais 1 ou 2 exemplos? Já disse que teve várias surpresas, esta foi uma delas, e as outras? O livro tem 296 páginas. Eu já tive um leitor que me disse que tinha lido em 5 horas. Portanto, eu aconselho muito, para quem gosta de pessoas inteligentes, de ler pessoas inteligentes, a leitura do livro. Portanto, acho que porque vai encontrar
muitas partes. Eu não vou para essa parte política já, mas devo-lhe dizer que ele fez-me dois desabafos. Um deles é que queria escrever uma biografia sobre o Hitler. É um projeto com 20, 30 anos, em que ele tinha uma vasta biografia atrás, ele estava sentado sempre num sofá e atrás tinha vários livros. E eu várias vezes me distraía a olhar também para os livros e para as lombadas, e a bibliografia sobre Hitler e a Alemanha e a Segunda Guerra Mundial era muito grande. Isso foi uma coisa que me surpreendeu. Ele também tinha o desejo de fazer sobre o Salazar, mas ele apenas escreveu um texto de 14 páginas sobre o Salazar. É desta vez que ele regressa de umas férias em setembro e me diz, vamos a Salazar. E então faz um ataque histórico e começa a falar de Salazar temos várias sessões, uma dezena de sessões, é o capítulo, aliás, mais longo do livro, porque é aquilo que sobre o qual nunca tinha falado. Portanto, o que ele fala de Salazar tem a relação com a Igreja. Há um momento em que a Igreja, o Cardeal Sergeiro, o deixa de apoiar, em função do adjornamento do Concílio Vaticano. E, portanto, há várias situações na Igreja que a Igreja deixa de apoiar, ter interesse no Salazar. E o Salazar considera que sente-se traído. Ele acusa mesmo a Igreja que eram como os fariseus que tinham traído Cristo. Não é? E isso acontece. Este livro começa com um capítulo que se chama A Vida Cortada ao Meio. Exato. E que tem a ver com Francisco Sá Carneiro, que foi uma personalidade que marcou também muito Vasco Polivalente. Vasco Polivalente acha que Camarate foi simplesmente um acidente. Também assim, eu acho que 99% das pessoas acham que foi um atentado. Ele não. Ele diz que foi, e é uma expressão que eu vou citar, uma idiotice de Sá Carneiro. Sá Carneiro estava com pressa, queria chegar ao Porto, tinha medo de perder o comício de apoio a Soares Carneiro, porque as eleições eram dentro de dias, e mete-se num avião que tinha avarias, toda a gente sabia que tinha tido uma avaria no dia anterior. Foi uma loucura ele ter viajado. Ele acha que foi uma idiotice. A morte de Sá Carneiro para ele é um ponto importantíssimo, porque ele tinha regressado de Oxford, tinha tido várias atividades a nível docente, mas há um jantar em 1997, em 1977, que ele se encontra com Sá Carneiro, que era uma pessoa com quem não estava muito bem. Estão os dois sozinhos no restaurante, em cada um na sua mesa, e acabam por se juntar. E a partir daí nasce um namoro entre Sá Carneiro e Vasco Polivalente. Porque Vasco Polivalente tinha na sua mente criar uma ideologia de direita do zero em Portugal. E Sá Carneiro para ele era uma inspiração? Era, porque Sá Carneiro não tinha a preparação ideológica ou a fundamentação ideológica que o Vasco Polivalente tinha, ou, por exemplo, o Mário Soares tinha. Portanto, mas a vida de Vasco Polivalente, com a morte de Sá Carneiro, fica, como ele diz essa expressão, cortada ao meio. É a dele, e não a de Sá Carneiro. A vida de Vasco Polivalente. E que o João Céu e Silva, que homem é que encontrou? Pergunto isto porque Vasco Polivalente não era propriamente uma figura simpática, muito menos consensual, tinha imensos inimigos, gerava muitas inimizades, era considerado mordaz, corrosivo, enfim, tinha uma série de características muito próprias. Irascível, ao máximo. Pior que tudo isto, sim, irascível. Foi esse homem que encontrou, um homem irascível em fim de vida, porque ele, na verdade, vocês terminaram a conversa que deu origem a este livro um mês antes dele morrer. Sim. Ele estava já numa fase final da vida dele e provavelmente tinha noção disso. Que homem era Vasco Polivalente, este que conversou consigo durante todas estas sessões? Principalmente estava que a pessoa que estivesse a falar com ele fosse ignorante. Portanto, eu, como sabia sempre o tema que nós íamos tratar nessa sessão, eu estudava o tema para que ele não pudesse sentir-se ofendido, porque para ele era uma ofensa se o interlocutor não estivesse preparado para isso. Mas eu estava à espera realmente de um homem irascível, mais irritado do que o que eu conheci. As primeiras 7 sessões foram mais duras, foram mais sérias. Acho que à 8ª, eu lembro-me bem disso, à 8ª sessão, ele diz-me umas 7 ou 8 palavras que era o que ele pensava dele próprio. E eu não posso revelar porque eram palavras muito pessoais, inclusive uma delas era mais vernáculo do que outra coisa. Então ele disse, e eu pensei, a partir de hoje as nossas sessões vão ser diferentes. E realmente ele mudou. Ele gostava de falar,
ele chegou a contar-me piadas, ele interrompe, havia um assunto qualquer interessante e ele, vou-lhe contar uma história. Ele falava assim muito sério, ou até me pedia, posso abrir um parênteses? E depois contava uma piada que ele conhecia sobre aquela personagem, mas que não podia entrar no livro, mas que era um traço daquele personagem que seria importante para se compreender a figura pública que essa pessoa era. E ele passou a contar-me, por exemplo, um dos assuntos que ele às vezes fazia um pequeno intervalo era falarmos de comida. E perguntava-me se eu cozinhava e como é que eu fazia. Inclusive pedia para eu lhe dar uma receita, como é que eu fazia isto. Tinha necessidade de conversar, ele era um homem só nesta fase final da vida, era um homem só. Era, porque ele dizia que os amigos tinham morrido. Os amigos não saíam de casa tal como ele e, portanto, ficavam fechados em casa. João Céu e Silva, estamos a terminar, mas este livro faz parte de uma série. Sim. Já teve uma longa viagem com José Saramago, António Lobo Antunes, Miguel Torga, Álvaro Cunhal e Manuel Alegre. Com quem é que vai viajar a seguir? Eu ainda não posso dizer, porque ainda estou indeciso. O maior problema neste país é encontrar pessoas que tenham estatuto para este estatuto de... Portanto, há pessoas tão importantes como o Vasco Polido Valente, por exemplo, mas não despertam, e eu tenho sentido essa curiosidade por parte dos leitores, não despertam essa curiosidade e esse interesse, e portanto ainda estou indeciso. Entre dois e não vai revelar quem são esses dois. Ainda não posso. João Céu e Silva, muito obrigada por ter estado na Noite 24, muitas felicidades, boa noite e bom fim de semana. Obrigado.